Câmara completa 300 anos em 2026. E para celebrar esses 3 séculos de história e relembrar como que foi escrita a história da nossa gente, a gente está fazendo uma série de entrevistas com ex-vereadores. E hoje eu tenho o prazer de receber a ex-vereadora e ex-prefeita Ângela Min. Dona Ângela, primeiro dizer que para mim é uma honra estar conversando com a senhora, né? Eu tinha 5 anos, estava no primário da Escola Municipal Marcolino José de Lima, quando a senhora foi eleita prefeita. E foi uma época muito especial para a cidade, né? Florianópolis estava em um período de crescimento populacional, crescimento turístico, né? Crescimento. Mas vamos começar um pouquinho antes, né? Quase 10 anos antes, com a sua eleição como vereadora de Florianópolis. Não foi qualquer eleição, foi a maior eleição proporcional que um vereador já recebeu para entrar nessa casa, é isso? Sem dúvida. Isso foi um momento, para a minha vida, importante. Quer dizer, foi ali que eu dei o salto de participação efetiva no processo político. Eu sempre estive nos bastidores, né, nas eleições do Esperidião, desde a primeira eleição dele, de deputado federal, depois na de governador. E quando nós saímos do governo do Estado, né, veio a eleição municipal, o presidente do partido, não vou esquecer nunca, era o da Câmara, uma grande figura, né, que trabalhou comigo depois na prefeitura. E ele insistiu, ficou um tempo insistindo, daí eu disse, mas como é que eu vou ser candidato e o Esperidião é candidato a prefeito? Fica complicado essa conciliação. E até que um dia eu decidi, cheguei em casa, fui falar com o Esperidião, eu disse, olha, eu vou sair candidata a vereadora por insistência do da Câmara. Ele olhou para mim e disse assim, tu pensasse bem nessa tua atitude? Eu disse, pensei. Eu estou analisando esse processo há algum tempo com o da Câmara e entendo que eu posso dar a minha contribuição. Ah, mas tu vai chocar com os outros vereadores. Eu disse, não te preocupe, eu vou fazer a minha campanha sozinha, isolada, sem participar dos eventos da campanha de prefeito, assim como eu fiz em todas as outras eleições, quando ele estava na majoritária. Eu nunca participei de evento da majoritária. Foi a sua primeira eleição, efetivamente? Foi a primeira eleição. Ah, então, foi quantos votos na época? 7.771 votos. 7.771 votos em 1988. 88. Foi muito voto, ninguém acreditava nessa proporção. Puxou alguns vereadores com a senhora. A tese do Esperidião é que eu faria em torno de 4.000 no máximo. Né? Então foi realmente de muita responsabilidade, claro, nessa votação. E eu sempre procurei, né, nos meus mandatos legislativos, eu sempre procurei deixar uma marca. Eu não conseguia aprovar um projeto de lei. Nunca os meus projetos de lei saíram da Comissão de Constituição e Justiça. Isso é uma mágoa que eu tenho. Né? Nem o título de cidadão honorário, né, para o Arno, aquele artista do Galo, o Maier Filho, nem para ele eu consegui. Olha. Né, o título, a família tinha feito essa solicitação, ele tem uma história, né, na arte do município de Florianópolis. Nem esse eu consegui. Então, dona Ângela, o seu partido na época já tinha acabado o PDS, né? Tinha acabado o bipartidarismo. Qual era o clima político desse final da década de 80, pós, né, ditadura, início de redemocratização? Como era o clima político e qual era o clima na cidade, né, com relação a esses novos tempos que estavam se construindo? A eleição do Esperidião, naquele momento, foi uma eleição muito, né, de mais uma vez reerguer a autoestima da cidade. Nós passávamos por mais uma vez, o Esperidião assumiu a primeira vez como prefeito de Florianópolis, nomeado. Sim, depois era de num nomeação. ano passar 4 prefeitos. Aí procuraram um técnico, né, aí foi encabeçado pelo Dr. Renato Ramos da Silva, que procurou o presidente da Telesp, que havia declinado do convite para ser o presidente
o prefeito na época, e aí eu era noiva dele, tinha Sim. recém-noivado, e ele foi convidado para buscar recompor, principalmente as finanças da cidade. Essa primeira vez que ele foi Essa é quando prefeito, nomeado, né? foi E quando? assim, 78, 79? Não. 75. 75. 75. E a segunda vez também, né, uma situação bastante delicada, ele substituiu o Edson Andrino, na época, ex-prefeito Edson Andrino, e a prefeitura vivia mais uma vez um momento complicado, e foi quando ele, mais uma vez, aí foi convocação do partido para ele ser o candidato a prefeito. E nessa composição, eles procuraram nomes que pudessem ajudar, uma legenda que desse sustentação ao trabalho na Câmara de Vereadores. E aí foi quando, né, eu fui chamado, eu tinha feito um trabalho social bastante forte no município quando o Esperidião foi governador do estado, tanto que o resultado eleitoral é fruto desse trabalho que nós realizamos. E eu procurei, apesar de não ter aprovado os projetos de lei, realmente um sentimento que eu tenho, mas eu deixei uma marca como relatora do capítulo da ordem social da Lei Orgânica dos Municípios. Na época, todos os municípios do Brasil discutiam a nova lei orgânica, eu coordenei o trabalho. Foi naquele período pós-Constituição de exatamente. 88, né? Que teve a Constituição Nacional, Sim. as estaduais e automaticamente a lei orgânica do município. Então o trabalho foi muito intenso, com muitas audiências públicas, e a gente conseguiu aprovar um bom texto para a época, né? Até pela minha experiência na área social. Junto ao governo do estado, eu assumi essa relatoria, e essa foi a minha marca como vereador, assim como eu procurei na Câmara dos Deputados sempre deixar uma marca, né, em cima de um projeto de lei. Né? O primeiro foi a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, onde eu fui relatora na Câmara. O segundo mandato foi a Política Nacional de Transporte Público e Mobilidade Urbana, e levando a experiência como prefeito de Florianópolis. E essa última legislatura, a Política Nacional de Educação Digital. Então, eu posso dizer que em cada um desses momentos, né, da minha vida legislativa, eu deixei uma marca. Então, mas a Câmara é totalmente diferente. A senhora, então, é uma constituinte da Câmara Municipal. Da Câmara Municipal, exatamente. que ajudou a fazer a nossa lei orgânica, que está em vigor até hoje, né? Mas a senhora estava falando da sua participação ativa, né, nas eleições, na atividade política do Esperidião Amigo. E o seu sogro foi vereador também, né? Na década de 50. O meu sogro... E o seu filho? Eu e o João. Né? Então, a senhora foi vereadora, o seu sogro foi vereador, o seu filho foi vereador, então realmente O Esperidião foi na década de 50? Foi na década de 50, exatamente. Eu estive falando semana passada com o professor Nereu do Vale Pereira. Ele foi da época. E aí eles foram colegas, na década de 50 como vereadores. E como que era as brigas partidárias, como que era... a senhora, evidentemente, fazia parte da base do governo. Imagina se não, né? E como que era o trabalho da oposição, como que eram os embates, como que eram o clima da Câmara nesse período? Era respeitoso, era divertido... Ou não, depende, né? Depende. Como eu era a mulher do prefeito, né, e não sou muito de entrar na linha de frente, né, do debate, das brigas, né, dos embates políticos. Dos embates, né, eu trabalhava muito numa articulação, né, de maneira mais silenciosa. E com isso a gente conseguiu aprovar vários projetos de lei de interesse do município. Um foi a privatização do recolhimento lixo, né, e automaticamente tirar do Itacorubi, quando lá já tinha uma questão ambiental muito complicada. A transferência para um aterro sanitário. E tinha sido aprovado pelo governo do Edson Andrino a transferência do lixão para Santo Antônio de Lisboa. Lembro. Imagina. Lembro. Então, a comunidade de Santo Antônio de Lisboa, muito revoltada com aquela situação. Fez uma mobilização. E aí eu fui na casa do presidente da Associação de Moradores. Associação de Moradores, posso dizer até quem era, Renato Scott,
que era da Renato, Eletrosul. seu Renato era Renzo. muito ativo na época. Conheço. E eu que Ele- sou de Santo Antônio, né? Então lembro É, bem e desse ele- episódio na e o comunidade. Renato, ele era da Eletrosul, ele era pai de um amiguinho do Colégio do João. Aí eu conhecia muito bem a mulher dele, que era Uhum. colega de universidade da minha irmã mais velha, da Adélia, que era a Cilda. Então eu fui na casa do Renato e disse, olha, o Renato, ou vocês se mobilizam, Ou né, nos ajudam. Então essa era a minha articulação, né? Ou nos ajuda a aprovar, senão o destino vai ser Santo Antônio de Lisboa Sim. mesmo. Então depende muito de vocês. E um pecado, hoje é um dos maiores, uma das estrelas do turismo, né? Sim, De imagina. Florianópolis é É. Santo Antônio de Lisboa, imagina só se nós Imagina o caminhão do lixo naquela rota. naquela rota toda ali, né? Não era só a questão ambiental, era a questão do trânsito, né? O Sim. estrago que esses caminhões, né, causam numa via urbana, né, no caso. Vou Então te ali fazer- a gente fez um movimento grande na Câmara, convocamos as comunidades envolvidas, né? Podia ir para Ratones, Aham. tinha como outra alternativa Outra Ratones. alternativa. E nisso aí a gente conseguiu aprovar. Então é um dos exemplos da forma que eu atuei. É uma Nos forma que não bastidores. aparece, né? Mas o resultado realmente De fazer foi uma bastante confissão. positivo. Minha mãe recebeu, ela tem uma história, eu era muito pequeno, não lembro disso, né? Mas ela ajudou a instalar uma creche na Barra do Sambaqui. Na Barra do E ela Sambaqui. sempre fala da senhora com muito carinho, porque recebeu seu apoio para a instalação É dessa verdade. creche para apoiar as mães, Foi. né? Então, mostrando, né, Trabalho- o seu trabalho no social, né? Eu sempre tive como bandeira, né, o atendimento da criança, né, desde a gestação. Sim. Tanto que quando o prefeito Capital Criança teve esse Seus foco muito seus forte. programas de prefeito têm a música até hoje, né? A Papa O Fila, leitinho, é o das leitinho prático. crianças. Muito banho de leite na rua nós tomávamos naquela eleição. Que a oposição vinha com a caixinha do leite e jogava Mas lembrar um pouco, em mim naquela turma. Então, antes nossa turma. de falar de prefeitura, falar um pouquinho também dos seus colegas, que tem alguns aqui que são lendários, que atuaram com a senhora, né? Desde o Aldo Belarmino, Belarmino, Seara, no Ceará, Alcino Vieira, Almir Michel Saturnino Cury, Almir, e o Suriti. TJ Machado, DJ. Suriti. Alguns estão aqui, inclusive, É né? verdade. O presidente na sua época, era o DJ, Foi um período foi o Almir. o Almir Saturnino. É que eu fiquei apenas 2 anos na Uhum. Câmara. Daí eu saí e fui candidata a deputada federal. Então, no meu período, foi o Almir. Tá aqui, o Almir, Michel Cury também aí, fazia parte, o Juarez, Salomão, o professor era o Salomão. fofoqueiro do plenário. Um abraço ao Juarez, nosso amigo, mas ele continua. Enio Branco. Enio Branco. Mas Não caiu, Enio? o Juarez continua sendo. Continua. Ele me falou uma Mas vez. era boa a conversa. Ele me falou uma vez assim, ó. Se for fofoca, nem me conta, que eu não sei Eu guardar. já sei. Porque eu já sei, né? Enio Branco, que O Enio é Branco. um grande, é um grande homem lá no. Eu trabalhei com o Enio na Codesc, né? Desde que eu... O Enio está Me formei. em Goiás hoje em dia, né? Não, já voltou. Já voltou? Voltou. Ele está aqui. Né? Né? Baratieri, Baratieri. né? Do PT. O Almir, Almir Gentil. Almir não. O Almir é o médico, né? O Adir Adir Gentil. irmão Adir do- Cardoso Gentil está aqui. Alcino Vieira. Alcino. Alcino, para mim, é o ícone da seriedade na política do Estado de Santa É Catarina. mesmo? Esse... Quem foi os grandes nomes assim que marcaram a senhora na sua legislatura? Pois esse vereador aqui era diferenciado. Era O Alcino. Não tenho nenhum receio em afirmar. A seriedade, o comprometimento, né, o amor pela região dele, o Saco dos Limões, era tudo para ele. Para mim, o Alcino Vieira foi, para mim, a grande referência em termos de seriedade no processo político. E houve outras mulheres com a senhora, né? Teve a Clair Castilha e A a Jalila. A Jalila defendia a questão ambiental e a bandeira da Clair era saúde. Né? Saúde. Ela era professora da universidade na área da saúde. Lauro Andrade.
Mas o Wilson Lauro Silveira. não foi. Tá comigo. aqui. E Vitor Schmitz. O Dito, sim, era do PT. Bom, e aí, então, a senhora fica 2 anos, usa imagina, essa eleição histórica, né, de vereadora mais bem votada, e sai a candidata a deputada federal nos anos 1990. Eu assumi em 91. E é a sua primeira legislatura, então, como deputada federal, então, mostrando como a Câmara de Florianópolis, a Câmara da capital, logicamente, é realmente uma catapulta para as candidaturas de deputados estaduais e federais. Exatamente. Alguém dessa legislatura também foi candidato a deputado estadual e federal junto com a senhora? A senhora tem, lembra? E não faltei uma sessão da Câmara. Fui candidata a deputada federal, e mesmo rodando o Estado, não me licenciei e não tenho uma falta. Olha, as sessões eram... Era à noite, né? Era à noite as Era sessões? À noite, as sessões Quantas sessões vocês tinham? Nós tínhamos 3 sessões por semana. Continua as 3 sessões terça, quarta e quinta. por semana. E hoje é segunda, terça e quarta, né? E à noite as sessões. E aí a senhora foi para Brasília. Fui para Brasília. Qual a grande diferença de se fazer política num ambiente com poucos parlamentares para um mundo com hoje mais de 500 deputados, né? Foi um choque de realidade? Eu entendo que a Câmara dos Deputados, para quem realmente se dedica, é uma grande universidade. Olha. Porque ali tu discute os temas de interesse da sociedade, todos passam por ali. Então, para quem se dedica, e eu sou uma pessoa realmente de me dedicar no processo, é um grande aprendizado. Se tem em algum local, eu fiz depois, claro que eu fiz universidade, depois fiz mestrado, fiz doutorado, mas a grande escola na minha vida foi a minha participação no legislativo, né, onde tu lidas com os interesses aqui locais, né, da cidade, né, e a Câmara dos Deputados com todos os temas que envolvem o desenvolvimento do país. Então, a dedicação, né, aquilo que é discutido, eu tinha o hábito de levar a pauta das discussões prontas, eu estudava, né, antes das sessões, exatamente para poder ter argumento na defesa de um projeto de lei ou na discussão, quando da aprovação. A senhora foi deputada federal logo depois da Constituinte. Exatamente. Né? Então, a primeira legislatura pós-constituinte. Então, era todo um processo. Muitas regulamentações, regulamentação, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Passou nessa legislatura e eu fiz parte da comissão. Da comissão que estabeleceu então, leis importantes até hoje. Rita Camata do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Cujo marido também foi governador. A situação política dela era meio... Ela só não foi vereadora, mas era parecida comigo. Quer dizer, ele foi governador, ela fez um bom trabalho, eu acompanhei, participei, ele foi prefeito, né? Eu participei de várias reuniões onde ela participou. Sim. E aí ela foi candidata a deputada e ele senador. E logo depois a senhora faz uma eleição histórica, né? Uma votação incrível para governadora, mas num processo que faltou menos de 1%. Faltou pouquíssimo, a senhora sai do primeiro turno, né, na frente, mas uma construção também que o candidato seria o Esperidião, aí ele foi candidato à presidência da República. Como que foi essa construção ali? Aí é uma história, né, bastante complexa, mas eu fui uma das pessoas que procurou pessoalmente o Dr. Jorge Bornhausen, dizendo que se ele fosse candidato, né, até porque nós já tínhamos essa coligação. Sim. Nessa época era PDS, PFL já existia, né? Era primeiro tudo PDS, daí ele construiu com uma ala do partido o PFL. O PFL. Mas que se ele fosse candidato, o partido apoiaria iria com ele. Ele disse que, em hipótese alguma, ele seria candidato. Aí, de repente, ele sai como candidato. Tive muita dificuldade naquela oportunidade com o governador do estado, que era do nosso partido, mas primo dele.
E automaticamente a questão Conde familiar, Reis? Conde Reis, Conde Reis. ali a questão familiar pesou mais forte do que a questão política, e eu Sim. acho que ali foi exatamente aquela diferençazinha que faltou. Poxa Ficou vida. no sonho. Mas, né, para Florianópolis, a gente acabou ganhando uma prefeita, então, Aí 2 anos depois. a minha história na prefeitura, eu não queria ser candidata. Uhum. Aí eu tinha um irmão que estava fazendo um curso em Toronto. Aí liguei para minha cunhada, disse, Jadra, vamos visitar o Luiz Fernando, que eu não quero ser candidata a prefeito e o pessoal está me pressionando. Aí a Jadra, como sempre, né, sempre disposta, disse, não, eu vou contigo, vamos lá. Aí eu peguei e me mandei para... Fiquei 15 dias fora, quando eu cheguei... Já estava tudo pronto. pronto. Não tive como recuar. Mas não me arrependo, não. Foi uma grande experiência. Foram 8 anos de muita dedicação pela cidade de Florianópolis. E eu acho que, E a senhora sem dúvida, vence a administração que estava à época administrando a cidade, né? sim, era o Sérgio Então, a Grande. senhora era a Era candidata de oposição. oposição. De oposição. A Sérgio candidata de Grande, né? oposição. O Sérgio Grande era prefeito, a senhora Exatamente. vence o vice-prefeito da época, que era o Que era o Afrânio. candidato, exatamente. Era o Era o Afrânio. Afrânio. Ainda não tinha reeleição, né? Não tinha Primeiro reeleição. ano da reeleição foi o meu ano, a reeleição do prefeito. Que foi, claro, 98, o Fernando Henrique, primeira reeleição isso. presidencial, a senhora reeleita em 2000, com um dos índices de aprovação maiores índices do Brasil Estava na bem. época, né? Era o maior. E durante esses 8 anos de prefeitura, quais os projetos mais marcaram a senhora? Quais são os legados que a senhora deixou para a cidade que mais mexe com a senhora até hoje? Primeiro, o direito de nascer. Uhum. Quando nós assumimos a prefeitura de Florianópolis, uma situação muito delicada financeiramente. Acho que ninguém pegou uma situação que eu peguei. Então eu só dizia não. Não, não. Tudo que aparecia não era. Eu recebia credor, funcionário público com 3 folhas de pessoal atrasado. Se tu pedisse alguma coisa para um funcionário, ele fazia, mas fazia de mau Porque, humor. imagina. Claro que pensava no bolso. Sim. Então, foi um ano muito complicado. E aí chegou, nos primeiros meses, o secretário da Saúde veio num dos despachos e disse, olha, nós analisando os números da saúde na cidade, o índice de mortalidade infantil está disparando, quando em todas as outras cidades estava ou estabilizado ou decrescendo. Nós temos que ter uma atitude para reverter esse quadro na cidade. Aí foi quando realmente a gente envolveu, aí não era um projeto da prefeitura. Aí eu tenho que reconhecer que era um projeto da cidade de Florianópolis. A coordenação, né, era da prefeitura. Nós envolvemos a universidade, nós envolvemos todas as entidades, Sociedade Catarinense de Pediatria, Associação Catarinense de Medicina, de Enfermagem, a Unimed foi grande parceira na oportunidade, para que nós pudéssemos reverter aquela situação. O quadro de reversão nesse tipo de situação, em geral, vai a 15, 20 anos, não é um processo rápido, fácil. Nós conseguimos deixar, era 23 mil nascidos vivos, nós deixamos com 7,6. Abaixo de 10 o índice. Então, para mim, se eu não tivesse feito mais nada aí dentro da minha avaliação, né, esse trabalho, claro que daí tu começas a trabalhar uma creche diferente, a escola diferente, para receber essa criança que tinha tido um atendimento na gestação, no momento do parto e no processo de desenvolvimento infantil diferenciado. Então, nós passamos a trabalhar toda essa rede de maneira diferente, né? Então, foi um trabalho muito bonito. Então, se tu entrasse na Universidade Federal, na Univale, na Unisul, ele se dizia assim, eu participo, o nosso desse Capital programa. Criança, entende? Então, isso para mim foi o que fez com que a gente conseguisse reverter, porque todos eles se envolveram e todos praticaram o gesto. Foi uma mobilização da sociedade. Por exemplo, tinha exames que a prefeitura não tinha como marcar naquela oportunidade, que nós fizemos todo esse trabalho com os recursos que cabiam ao município
investir na área da saúde. Aí tinha alguns exames especializados, a gente não conseguia, nós fomos à Unimed, aí eu tenho que fazer um registro aqui, né? O presidente da Unimed, num desses períodos, era o Almir Gentil, que hoje é Almir secretário da Gentil, Saúde. verdade. E ele, através da Unimed, garantiu esses Esse exames apoio. especializados. Então, Que bacana. até porque não era da responsabilidade do município, né? Algumas atitudes, Não estava nas por competências? exemplo, não está. Por exemplo, a vacina contra a meningite. Sim. Nós passamos ali um período em que o número de meningite na cidade foi bastante significativo e eu tive meningite quando adulto. Olha. Quando o Espíridão foi governador do estado, eu sabia o que era, né? Ter meningite. Pessoalmente a doença, fiquei algum tempo internado numa situação bastante delicada. Aí eu disse, não, isso aí pode garantir. Aí nós instituímos a vacina da meningite antes dela ser absorvida pela rede nacional. E é um dos exemplos. Né? E nesse período, primeiro dizer, né, me chama a atenção e claro, né, uma mulher, só uma mulher como prefeita para ter essa sensibilidade, né? Se fosse perguntar, Não, talvez o por secretário da Saúde tinha, também tanto tinha, que ele mas é porque ele era profissional, né? Porque ele era profissional. Ele era profissional. Né? Mas e lhe pergunto, durante esses 8 anos, como era a sua relação com a Câmara? E tinha muitos parceiros, como era a oposição? Tu imagina o primeiro mandato, eu tinha 3 vereadores em 21. 3 vereadores apenas? apenas? Um vereador, e o Alcino Vieira, que era a minha referência, ele veio para a chefia de gabinete. Aí então eu não tive o apoio dele. Um vereador que subisse na tribuna e dissesse assim, isso aí pode dar certo. Nada. Era só levando pau. Uma oposição grande na Câmara de Vereadores. Delicada. Aí veio a eleição para o governo do Estado. O Espíridão foi candidato ao governador, o doutor Jorge candidato ao Senado. Aí o doutor Paulo Bornhaus, falecido já, veio falar comigo. Ele disse, olha, Ângela, a eleição do doutor Jorge está na tua mão, nós precisamos de ti. Aí eu olhei bem. Eu faço o que tu quiseres, eu só quero governar a cidade. O único pedido é me deixar governar a cidade, deixa eu trabalhar. Governabilidade? A governabilidade. Só quero trabalhar. Aí está, isso aí eu garanto. E o PFL tinha uma base grande. A situação na Câmara reverteu um pouco. Mas os 2 primeiros anos, nada. Que coisa. Foi muito complicado. E em 96... E quando tinha um projeto importante, o que a gente fazia? Nós mobilizávamos a comunidade que tinha interesse naquele processo fazer pressão. E eles faziam pressão. Mas imagina a energia muito que a gente gastava para poder Quais são os reverter a situação. A senhora lembra de algum projeto de lei significativo nesses primeiros 2 anos mais turbulentos que a senhora teve que gastar muito energia? Não. Todos. Qualquer projeto que mandasse para cá? No 5º dia de mandato, no 5º dia 5 de janeiro, não lembro se era feriado, mas vamos supor, dia 5 de janeiro, eu recebi o pedido de impeachment. Olha! Porque eu não repassei os recursos da Câmara, tinha 3 parcelas da Câmara atrasadas. Eu passei o meu, que eu não tinha dinheiro. Aí eles entraram com processo de impeachment porque eu não tinha pago o anterior. A senhora pagou do mês, mas o atrasado... Mas o atrasado eu não tinha condições de pagar. E aí já entraram com processo de impeachment? Impeachment, no 5º dia de mandato. Caramba, começou Só para ter uma ideia da situação. Então foi um período de muito embate, né? Muito embate. Mas a senhora foi construindo governabilidade, né? Ao final do seu primeiro mandato, já tinha tinha trazido o PFL, provavelmente o PSDB também, veio, né? O PSDB era o vice, né? O Péricles Frade. E no segundo mandato, aí o Pérez tinha renunciado por uma questão que não tem nada a ver com a prefeitura, uma questão particular dele. Todo mundo acha que eu briguei com o Pérez, mas não foi isso. E aí o vice foi o... Capela, né? O doutor Jorge me trouxe 3 nomes e eu disse, não tem nenhuma dúvida em... Eu acho que foi um grande parceiro, é uma pessoa comprometida com a cidade. Ele ajudou a construir bem o processo. Ele foi candidato a deputado ou não?
Foi o Capela, né? Não lembro. No meio do mandato? Não, no meu mandato Não, não. não foi? Não. Os seus 2 vices permaneceram até o final. Não, o Pérez saiu no Saiu segundo antes, ano, mas o, ali por renúncia, né? E do seu colegiado ali, quando prefeita? Eu tinha um time muito bom, montou bom. quais cidadãos de Era Florianópolis, muito, assim, a senhora lembra só, esse cara me ajudou muito em tal não projeto? tenho receio nenhum em dizer que, em termos de projetos, é Francisco de Assis Filho. Francisco de Assis. A cidade perdeu a oportunidade de ter um grande prefeito. Que foi o seu candidato à Era o meu sucessão. candidato a prefeito. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar isso aí, pelo nível de comprometimento, de dedicação, de capricho. Nós conseguimos construir um respeito em Brasília pela qualidade dos projetos que nós levávamos. Olha. Então, e aí conseguia captar bastante. Captamos, por exemplo, a política habitacional. Eu assumi o compromisso na campanha de instituir a política habitacional do município. Ganhando a eleição, me mandei para Brasília, o Espíritu ainda era senador, né, e fui atrás, né, de onde buscar recursos para aquilo que nós havíamos, né, assumido de compromisso. E um deles era a política habitacional, que aquilo me incomodava muito. Aí nós fomos, junto ao Ministério do Planejamento, tinha a unidade habitacional. E o coordenador da área tinha sido colega do Chiquinho, vamos falar, de Coab. Então, facilitou a conversa. O relacionamento dele. E eu nem sabia, nós ficamos sabendo lá na hora que os dois se encontraram. Ele foi comigo. Eu não tinha nem assumido ainda. Aí ele disse, é impossível Florianópolis entrar no... Eles estavam finalizando um projeto de financiamento com o BID e os recursos viriam para o município a fundo perdido. Olha isso. E ele disse, mas não tem uma carta do prefeito aqui solicitando, eu não tenho como incluir Florianópolis. Daí eu disse, me dá uma chance. Aí ele deu uma data X, não lembro dele, para entrar com a proposta. Era uma data que era impossível para eles, nós cumprimos. Eu botei um batalhão né, a trabalhar nesse projeto. Um dia antes da data eu cheguei na sala dele com malas, eram 2 malas, literalmente 2 malas de projeto. Ele olhou para mim e disse, Angel, não acredito. Agora eu sou obrigada, pelo menos, a analisar, porque esse é o meu compromisso, mas eu não posso te garantir que tu venhas a ser incluído. Eu disse, mas eu vou ficar te incomodando. E nós conseguimos, e foi o projeto mais adiantado até a sua finalização. Sim. Para ter uma ideia, foi o único projeto, quer dizer, o único município, só tinha 2 ou 3 municípios, o resto, os projetos eram com o Estado, que conseguiu implantar a parte educacional através da ESAG para trabalhar as pessoas voltadas àquele tipo de projeto, que não era um projeto de construção da casa. Tinha casa, tinha esgoto, tinha água, tinha recolhimento de lixo adequado, tinha a reciclagem. Era um projeto creche, urbanístico. A saúde, de cidade. O posto de saúde, a creche, a escola, quer dizer, era toda a infraestrutura. A infraestrutura social de inclusão dessas famílias à cidade, né? Então, foi o único que conseguiu. Aí fizemos com a ESAG, eu tinha uma facilidade com a ESAG de acesso bastante grande, que eu tinha trabalhado na ESAG durante 4 anos. E aí nós construímos ali esse projeto, conseguimos, tanto que a Caixa Econômica Federal pediu carona nesse processo de treinamento, de especialização. Sim. E absorveu essa expertise. Daí eles indicaram alguns técnicos que participaram, né, Bom, dona Ângela, o papo tá bom a beça, né? Acho que tem muita história para contar da cidade, de bastidores de prefeitura, dos bastidores da Câmara, né? Mas o tempo é curto aqui para a gente. Eu, antes de finalizar, lhe pergunto, né, na sua visão, de quem já foi vereadora, prefeita, deputada, né? Não tenho dúvida de uma das políticas mais importantes da história catarinense. Obrigada. O que a senhora vê para o futuro de Florianópolis
mas principalmente o futuro das relações políticas, da construção da nova geração de políticos que tem como porta de entrada a Câmara Municipal, né? Geralmente começam com vereadores, para depois ir a deputado, prefeitos. Qual é a expectativa da senhora para essa nova geração de políticos e o que eles vão enfrentar de desafios para a construção da nossa cidade do futuro? Eu entendo que o grande desafio político atual, né, não é no Brasil, é no mundo, né? Primeiro é a polarização. Quer dizer, ou tu estás nesse lado, ou tu estás nesse. Quem estiver aqui no meio tem dificuldade de sobrevivência. Difícil de ser propositivo, né? num ambiente totalmente polar. diferente da época que nós começamos. Hoje a rede social tem uma importância muito forte, né, para o lado bom e também para o lado negativo. Então aí vem ao encontro do meu projeto de lei, né, da Política Nacional de Educação Digital, onde foi colocado com muita clareza a importância da ética nas escolas. Né? Além de tu conhecer e poder manusear, né, nas redes sociais, a questão ética para te utilizar esse mecanismo de comunicação que está à nossa disposição e é importante, né, de maneira responsável, né, e com verdadeiro conhecimento. E não simplesmente pegar uma notícia que tu recebesse, passar adiante como se aquilo fosse verdadeiro. Então, tu tens que ter a capacidade ética de analisar aquilo que tu recebes, né, antes de repassar para a tua rede. Então, eu entendo que são dois desafios, né? O crescimento, né, do conhecimento do processo político, certo, mas principalmente, né, a questão da rede social, utilizando ela com responsabilidade. Com responsabilidade, com respeito ética, acima de tudo, ética, né? E ética. E, na sua opinião, quais são os grandes desafios de Florianópolis para o futuro? Os de sempre? Eu acho que é crescer também com responsabilidade. Sim. E com os cuidados, né? Uma cidade que tem 52% do seu território de preservação permanente, a responsabilidade da prefeitura é muito forte. Muito desafiador. A manutenção disso, a preservação do patrimônio, né, natural. Desse patrimônio natural é o grande desafio da cidade. O restante vai e vai bem. O momento é bom, né? Mas no meu entendimento essa questão hoje é bastante delicada e ela tem que ser enfrentada com responsabilidade. Bom, quero agradecer a senhora pela presença aqui na Câmara, por esse bate-papo. É uma honra novamente. Eu só queria fazer o registro, né? Uma figura que está aqui nos espiando, que é o Sérgio. O Sérgio é um grande historiador, uma pessoa que eu respeito muito, leio muito, né, a respeito dele. Eu acho que ele é um ícone da cultura do município de Florianópolis. Tu sabes que é filho de Santo Antônio também, né? Sim, foi intendente. E aí, convidamos o Sérgio para fazer a nossa pesquisa dos 300 anos da Câmara, nos ajudar a resgatar essa história e vai participar. Aí, falando do processo político, o Sérgio foi intendente do Sérgio Grande. Sim. Mas ele nunca deixou de participar e da sua contribuição em todas as reuniões que nós fizemos na região. Então, mostra política o caráter comunitária e a responsabilidade que ele tem, né, com a cidade. Que bacana. Vamos contar muita história junto com o Sérgio, ainda também nessa série de entrevistas. Né? Vamos resgatar um pouquinho antes do século XX, vamos voltar lá atrás para... Mas ele tem isso tudo na cabeça. Ainda bem que ele tem isso registrado, né? Tem tudo registrado. Ângela, muito obrigada e obrigado a você que nos acompanhou e logo teremos outra entrevista com outro ex-vereador resgatando muita história da nossa Câmara Municipal. Obrigado.